gatilhada, que o tempo que você se mexer já é o tempo do tiro. Isso é uma sabedoria do mundo. Mas também tem os bandidos meio... Tem vários vídeos aí Não, dos rapaz, mas bandidão. se fosse verdade que a gente fosse armar o povo para o povo se defender, eu não tinha dificuldade nenhuma. A questão é, pra mim, sobre se a gente quiser entrar nesse ponto... Não, você que sabe o que é que vamos entrar. Não. É que também eu perguntei pra você sobre a questão da reforma política, como você faria. Então, a reforma política. Primeiro, entender que todo mundo que está aí é o nosso povo que votou. Aham. Melhor seria se melhor fosse, não é? Ok, eu concordo. Porém, assim, nós temos 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 26 deles têm representação na Câmara Federal. Então, o que eu tenho dito para as pessoas antes, para aquela primeira resposta? Como fazer? Olha, por favor, se você concordar com o projeto, tome ciência, pelo menos do resumo das ideias, porque eu vou precisar de você no dia seguinte da eleição, porque eu vou botar em prática e haverá uma resistência. E eu vou dizer, vamos chamar o povo para votar. Então, mas eu não posso passar por cima do Congresso. Mesmo o plebiscito, eu tenho que pedir autorização para o Congresso para fazer. Então, qual é a fórmula? A fórmula é, pede na eleição que o povo valorize o voto. E ao votar num projeto, numa ideia, num partido, tente votar em deputados coerentes com aquele partido. Senão a gente produz essa lógica de impasse, que é o Congresso fazendo lento, sem falar em corrupção, em fisiologia, mas basicamente alienado. Há um mundo se acabando. O povo desesperado porque não tem socorro emergencial, R$150 paga um quarto de uma cesta básica e de repente o Congresso vota o fim da lei, a mudança da lei da improbidade. É outro mundo. É outro mundo. Né? Parece É brincadeira, outro às vezes. universo. Por quê? Porque eles fazem isso crentes de que o povo não está prestando atenção. E o povo não está mesmo, vamos ter clareza. Às vezes tá, mas Não sabe tá que não pode porque acha fazer que é nada. impotente, exatamente, mas está errado. Não, eu sei. Mas se tipo... Porque todos eles se elegeram com o voto do povo. Como 90% do povo é pobre de classe média, como é que eles vão fazer tudo ao oposto do que o interesse do povo da classe média? Meu irmão, democracia não é regime de concessão que um danadão chega e faz por você, não. Mas será que o problema não tá na forma com que a gente monta o sistema eleitoral, no sentido que Em parte a sim, gente e permite esse é um... certas práticas que corrompem essa parada? Tipo, será que a gente não tem... Por exemplo, fundo eleitoral. Não é uma coisa meio bizarra? Você acha? Eu acho. Vou pensar no assunto, porque eu defendi num primeiro livro que eu tinha que o financiamento das campanhas devia ser transitoriamente público no Brasil. Eu acho que ele é meio bizarro da forma como que ele acontece agora. Porque como que é dividido o fundo eleitoral? Você dá a mão pro cacique do partido, decidir os amigos dele que ele vai escolher para dar dinheiro. Isso, mas o critério protocolar não é tão vulgar. O critério protocolar é assim, eu vou dividir o fundo eleitoral pela quantidade de deputados. Por quê? Porque a quantidade de deputados é sintoma de quantos votos esse partido teve para deputado. Mas não seria melhor se fosse um esquema assim, onde a população tem direito a uma fração desse valor do fundo eleitoral e ele pode escolher para quem ele dá nas eleições? Tipo, você vai assim, ó, eu tenho uma parcela do meu, eu quero dar um pouco para esse político, um pouco para esse político, Isso é uma um pouco puta de para uma esse ideia. político. Isso é uma puta de uma ideia. Em vez da gente... Isso é uma bela ideia. O que eu defendi, entretanto? Isso é uma bela ideia mesmo. Uma bela ideia mesmo. Você daria uma fração ideal do fundo eleitoral para o eleitor e o eleitor destinaria isso para o partido ou para o candidato específico que ele gosta. Isso é uma bela ideia, não houvera jamais ocorrido na minha cabeça. E é uma puta ideia. Mas o que eu tinha defendido? Para purgar a transição. O que é a transição? Vocês estão com tempo. Tô com tempo. Infinito. Então veja, o poder econômico no mundo capitalista é um dado irremovível da realidade. Ele está aí. O poder econômico ele existe. Certo? Sim. E o poder político é um dado irremovível da realidade humana. Goste você ou não goste você, juntaram-se 3 ou 4 pessoas em comunidade, o poder político surge. Alguém vai dizer, vamos por aqui, de forma a consultar os outros, ou vai ser mais autoritário, e esse é a semente. Então o poder político, e este poder, o poder político, é o que premia e pune interesses. Então eu estou com o poder, estou com a caneta na mão, e eu faço um sistema de impostos que cobra 40% de uma dona de casa que está usando pré-pago e cobro 6% do cara que ganha R$1 milhão. Eu que premio esse interesse, eu que puno esse interesse. Poder político. Dado que quem pune e privilegia interesses é o poder político e o poder econômico é um dado da realidade, este vai procurar se relacionar com aquele. Confere? Estou sendo complicado? Faz sentido. Não, total. Então vamos botar luz nisso, que é a única saída.
Se eu não removo da vida o poder econômico e não removo da vida o poder político, e um vai se relacionar com o outro porque o interesse de um está no prêmio e na punição, a única forma de eu resolver... Isso é um grande debate que está no mundo. A democracia representativa do século XIX está em agonia no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? O Trump, o Brexit, e com o agravamento da fake news e da guerra híbrida e da distorção que você troca na cabeça do povo o ambiente onde o debate vai acontecer. Então é o seguinte, ao invés de eu debater emprego, saúde, segurança, em que 80% do povo tem afinidade para o campo mais à esquerda, eu vou dizer o seguinte, kit gay, estão sensualizando as crianças. Radicalizar. Eles estão querendo agora distribuir droga para os jovens. Uma madeira de piroca. Nós chegamos e tal. Eu sou um abortista. Uma madeira de piroca. Aí o que acontece? O povo troca na cabeça o seu real interesse, emprego, saúde, segurança, salário, aposentadoria, polícia, que bate, que não bate, que não mata, peraí, na minha família não vai entrar isso, eu que quero educar meus filhos e tal. Isso é uma coisa que está acontecendo internacionalmente. O Trump mandou o Bannon, Steve Bannon, vá na internet, irmão. Steve Bannon, B-A-N-N-O-N. O Trump mandou para cá, com muita grana, para fazer a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro é um imbecil completo, mas prestou-se a esse serviço, inclusive grana de fora. E aí ele veio e montou. Pegou o colapso econômico do PT, o escândalo levado ao centro do modelo de poder do Lula, porque não dá para dizer que o Palocci foi um acidente, não é possível, não é razoável e tal, está ali o escândalo e o colapso econômico, essas duas coisas casadas, em cima disso eu meto uma propaganda diária que é aperfeiçoada por esses fragmentos que perderam a noção da mudança estrutural que nós estamos conversando, de uma sociedade de oportunidade, de fazer a justiça social, tomar dos ricos para melhorar a vida dos pobres, pela emancipação da educação, pelo treinamento para as novas práticas tecnológicas, blá, blá, blá. Como eu estou adorando estar com vocês aqui. Eu adoro, é o que eu penso, né? Então, eu troco e chamo o cara para um julgamento moralista e religioso. E eu entro pelo cano. Que é o que aconteceu no Brasil. Aconteceu com o Trump, que já foi derrotado. Aconteceu na Polônia, aconteceu na Hungria, aconteceu com o Brexit. Veja, modernamente, a Inglaterra só vai perder saindo da Europa. A população europeia, quer dizer, a economia, você imagina agora, vai ter alfândega entre a Europa e a Inglaterra e o Reino Unido. E vai ter sobretaxa para terceiros mercados e tal. É um retrocesso brutal e a forma de unificar a Europa foi uma forma de se proteger a Europa contra os mega conflitos de China e Estados Unidos, e eles querem manter... De repente o povo inglês não é o nosso povo, que tem dificuldade, porque a manipulação é muito grande. Sabe qual é a média de escolarização do Brasil? Metade da escolarização da Argentina. Só para vocês terem clareza. A Colômbia dá 42 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. O Brasil dá 18. Então, calma, paciência. Nós estamos construindo uma coisa com muita contradição, uma democracia sem cidadão, treinado, sem cidadão. Mas não é o nosso povo. Que cobra, né? Isso, um cidadão. O cidadão não é o cara que se apaixona por político, porra. Peraí um pouquinho. Em pleno século XXI, tudo bem, eu tenho simpatias, eu tenho predisposição, mas me apaixonar por político de forma acrítica. O melhor da sociedade, os artistas, os intelectuais, os cientistas, tá nessa. Nós estamos não tem mais discussão. Qual é a proposta? Vamos, vai que vai. Temos que votar agora. É o seguinte, só tem um assunto: derrotar o Bolsonaro. É isso mesmo, o único assunto. E esse monte de assunto que nós tratamos aqui, como é que resolve? Qual é a proposta? E o tamanho do buraco? E é ótimo eles não terem que lidar com isso. É ótimo eles terem o Bolsonaro pro PT, é maravilhoso nesse sentido. É uma simbiose, sabe que na biologia tem. É um parasitismo recíproco, claramente. Total. E porque eles podem ter uma bandeira de guerra, que é tirar o Bolsonaro, e nunca ter que discutir essas coisas. Sim, e o outro diz assim, vocês querem que volte o Lula petista, uma roubalheira, não sei o quê, comunista? Comunista, que diabo é isso? Comunista, século 2021. Putz, grilo, tenha santa paciência. O foda é que quando chega nas eleições, a gente tem uns debates que são muito ruins, né, mano? Esses debates de TV são muito engessados e é ali que tem muita gente que forma a própria opinião. Mas, porra, o cara pergunta,
Ô, Monark, o que tu acha que devia fazer pra educação? Bom, eu primeiro queria dizer que, porra, você é um ladrão do caralho que fez isso. Fudeu. Só isso. Né? Isso. E aí fica, 8 pessoas em 1 hora de programa, cada um tem 2 minutos pra falar. Mano, que porra. Quem que tá aprendendo Tenham alguma coisa lá? Tenham calma. Democracia é um regime de conquista. A minha geração pode pedir calma de vocês, porque a minha geração viu, na prática, a política funcionando e entregando. Claro que vocês têm toda a razão de considerar que a nossa geração fracassou quando o assunto agora não é mais a questão do protocolo institucional democrático, mas a vida terrível que nós estamos entregando para vocês. Não é? Isso, e eu, como sou ligado no futuro, eu estou conectado com isso. Percebe? Vamos lá, qual é a proposta? Sabe, qual é a proposta? Qual é o lugar do Brasil no mundo? Agora a coisa é cruel, irmão. A coisa é cruel. A turma do game aí, não sei o que e tal, com 12 profissionais de dados Não, sim. na USP. O mercado digital de games é maior que a indústria do cinema e a gente simplesmente não faz nada sobre isso no Brasil. A gente não tem nenhuma produção. E a química fina dos remédios. Pois é. Porque alguém pode achar que é irrelevante. Não é irrelevante. Não. O lazer moderno da turma é o game. E o game é pedagógico. Tem bastante coisa. E mais do que isso, ele estimula a inteligência criativa. Né? Por exemplo, eu até hoje não consigo entender o que diabo é RPG. A minha geração travou. Porque todos os games que eu conheço tinham um objetivo. Eu jogo xadrez. Então o objetivo... Ganhar ali a partida. Encurralar o rei e tal. E o RPG, percebe? No Minecraft, meu filho vai embora e diz, é para fazer o quê? Aí começa, eu já dissipei na terceira frase. É uma nova geração e o Brasil está condenando, nosso país está condenando nossa enorme multidão de jovens brasileiros a nada. Por quê? Porque todos têm noção do estado da arte que a tecnologia oferece em tudo. Não é trivial, nós podemos achar que o game não é uma coisa... Mas não é trivial, é o eletroeletrônico, é a telecomunicação, é o meio de diagnóstico médico, é a robótica, é a mecatrônica, percebe? 12 profissionais, eu vou checar esse número, 12 profissionais de dados, a China está formando 1 milhão. Será que o mercado não público, qual é o nome? Privado. É isso, o mercado privado não está cumprindo essa demanda? Não aposta em formação. Entendi. Eu soube, nessa mesma conversa que eu tive com um amigo, o Felipe, que é um cara super preparado e tal, ele estava me dizendo que um amigo dele, o Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza, é PhD em saúde pública, no Arizona, eu estou só apresentando a minha turma, tá? PhD, o cara classe média, PhD em saúde pública, o prefeito mais dinâmico da história de Fortaleza, garoto, começou e tal, e eu treinei, ou pelo menos descobri a vocação e tal. Pois bem, o Roberto estava me dizendo que um amigo dele estava numa empresa dessa de processamento de dados e fez um concurso para 300, que não era grande coisa, 300 programadores ou algo do gênero, compareceram 9. Puta que pariu. Foda, né? Meu irmão, Porra, mas olha só, o Brasil, a gente tem uma indústria para esses caras trabalharem? Não tem. A Essa é a gente questão. precisa ter. Bom, Pois a gente está ali. contratando aqui. A gente tem 8 programadores, cara. 8 programadores. 8 programadores. Eu não sei se é programador, a coisa é uma coisa que não é tão sofisticada. Entendi. Mas o que eu lhe digo é o seguinte, que a China, que a Índia, que a Coreia do Sul e tal, eu vi isso lá em Harvard, no período que eu fiquei lá em Harvard, é o seguinte, esses governos mandam muitos cérebros se treinar nos melhores institutos universitários, MIT, Harvard University, Boston University e tal, já com compromisso de voltar. O Brasil está perdendo o que nós formamos. Nós somos o 13º país do mundo em produção científica. O critério aqui é publicação. Em revista especializada, contestada pelos países. 13º do mundo. Nós somos o 79º em registro de patente. A distância absolutamente monstruosa entre ciência, que vai para as prateleiras e não vira empreendimento. Porque morre no financiamento. Juro alto. Não existe. A gente tem que usar até as expressões em inglês. A revolução das garagens, eu gravei um filmete sobre isso, nos Estados Unidos, aconteceu porque inventaram um tipo de capital que é assim, você tem uma ideia, essa ideia inovadora, ninguém nunca experimentou, não tem como fazer, você é um jovem, você não tem patrimônio, você não tem avalista, você não tem confiabilidade, você é um jovem, você está começando, mas a ideia é boa, então eu vou te dar
um dinheiro que eu chamo de venture capital, lá vai, em inglês. Eu te dou um seed money, eu te dou um angel money e tal, e vai ser assim, ó. Não vai ser um empréstimo com juro que tu não sabe se essa coisa vai dar certo ou não. Não vai ser assim, vai ser assim, tu me dá 20% ou 30% da empresa se ela colar. Se não colar, ok, micou, tudo bem. Mas se colar, tu me dá 20%. O Mark Zuckerberg fundou o Facebook com o seed money de um brasileiro. Esses 20% desse... Tem um filme. Esses 20% do brasileiro fez o conterrâneo nosso bilionário. Porque o Facebook, de repente, virou sei lá quantos bilhões de dólares. Sabe quem nasceu assim? A Apple. Sabe quem nasceu assim? A Microsoft. Sabe? Se o Bill Gates ou o Steve Jobs estivessem na periferia de São Paulo, não sei o que e tal, ele estava no Uber. E aqui no Brasil o cenário de venture capital não é muito forte, né? Quase nada. Outro dia tive um debate até que era um problema de estatística, porque o cara, o Nubank é um... Está acontecendo, está acontecendo, tá, ouvi. Mas no setor financeiro não é o que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, um garoto inovador que tem uma ideia de uma arquitetura, de um game, que se colar, meu irmão, é $1 bilhão. Sim, games são isso mesmo. Será que a gente mexer... E onde é que esse garoto vai depositar essa ideia? Porque ele precisa de um computador... No Canadá. Ele precisa de um computador diferente de um Sabe PC. quanto custa uma placa de vídeo hoje da RTX, uma de alto nível? Não assim? tenho ideia. R$20 mil. Pronto, qual é o garoto brasileiro que tem isso? Poucos. Então, assim, onde é que ele toma esse dinheiro para fazer? Eu vou fazer tudo isso. Está aqui no livro. Mas assim, isso tudo exige compreensão estratégica do país. Exige consenso ou hegemonia moral e intelectual claras, porque ninguém faz isso sozinho. Quando eu digo eu vou fazer, eu quero animar a tua decepção, teu niilismo, tua descrença, que é comum na tua geração. Qualquer gente inteligente no Brasil está machucado. Esse país nega. Você imagina o que é ser brasileiro na periferia de São Paulo? Sim, pra mim é um absurdo. O que é? Os caras vivem em estados paralelos controlados por organizações criminosas. E com quem ele tem que fazer um acordo, senão não sobrevive. Exato. E tem mais medo da polícia do que do bandido. Isso é uma distopia, né? Porque é uma distopia absoluta. Com o bandido ele mais ou menos estabelece um acordo. Sobrevivência. Um modo de convivência e tal. E o bandido segura a periferia na base do terror e do clientelismo. Porque está também oferecendo um esforço de legitimação ali, com proteção, por não sei o quê, papapá e tal. E a polícia, de repente, é o inusitado. O meu filho, que mora em São Paulo, tem mais medo da polícia do que de bandido. Porque já teve algumas experiências. O cara, bota a mão na cabeça, vagabundo, não sei o quê, papapá e tal. E ele não é um vagabundo, ele é um estudante profissional, trabalhador, da paz absoluto, não, enfim, nada. Zero. Mas ele, quando anda na rua, já pegou 2 ou 3 vezes. Depois os caras chegam, bota a mão na cabeça, vagabundo. Também, coitado do policial. É o lugar que mais morre polícia no mundo, também no Brasil. É uma distopia absoluta. Você vive na guerra, você vai ficar meio... E não tem nada certo no Brasil hoje, na tua opinião? Não, tem muita experiência boa acontecendo. Localmente. Muita. E aí que é minha animação. Eu te dei aqui alguns exemplos, porque eu quero que as pessoas saibam que é possível ter saída. O problema é o mais grave da história. A crise brasileira, social, econômica, política, moral, é a pior da história. Eu conheço a história brasileira por dedicar-me a estudá-la e vivi a história brasileira por dentro 40 anos agora. Eu era jovem deputado no Tancredo Neves, que veio para redemocratizar o Brasil. Então eu conheço muito esses personagens todos. Nunca houve uma situação tão grave, tão complexa, tão ameaçadora do fim da nacionalidade brasileira como nós estamos vivendo hoje. Porque também a exigência internacional agravou-se muito. Se você olhar o padrão da disputa da China com os Estados Unidos, economia do conhecimento, tecnologia, não é? A ferramentaria militar sendo comprada pelos governos para disseminar tecnologia civil. A internet, onde nós estamos, foi criada pelo governo americano a pretexto militar. O celular foi criado pelos norte-americanos a pretexto militar. Tudo pago com dinheiro público. Agora bota a China uma sonda, um robô. Eu estou te dizendo, eu fico com muita raiva. Em 1980, o Brasil era 8 Chinas, sob o ponto de vista de modernidade industrial. Ontem. A China está com um robô mandando fotografia em Marte. E nós aqui estamos precisando importar máscara de proteção da China.
Estamos no 40º lugar do mundo, 42º lugar do mundo, 78º do mundo em vacina, porque fomos para o fim da fila, porque 120 anos atrás o Brasil sabia fazer vacina e desaprendeu. Bolsonaro está gravando tudo isso, mas não foi ele, não. Isso